Salve, salve, rapaziada. Boa segunda-feira a todos. Boa tarde. Chegamos ao 18º Almanaque da Libertadores. Já passamos da metade, agora é reta final, até porque tem que dar uma acelerada mesmo, porque já começou a Libertadores e agora temos que falar sobre todas as equipes, todos os times que disputarão a Libertadores da América. Mas já foi mais que a metade. Durante a competição vamos falando de algumas equipes também e vamos terminar antes de acabar a Libertadores. Isso é uma promessa, isso eu garanto. Antes de mais nada, tá bom? Se inscreva no canal, curta o conteúdo. Obrigado pela audiência. Seja bem-vindo quem é novo aqui no canal. E muito obrigado quem está nos acompanhando há mais tempo, tá? Muito obrigado pela companhia, pela amizade e tamo junto. Hoje o Almanaque da Libertadores é com o Flamengo. Flamengo, tricampeão da América, potência sul-americana nos últimos anos, mas a história do Flamengo não é rica em Libertadores. Nos anos 80, 90, o Flamengo ele se tornou essa potência mais recentemente. Ganhou a Libertadores no início dos anos 80, mas depois disso o Flamengo não teve grandes momentos de protagonismo na América do Sul. Está tendo mais recentemente. Flamengo que foi campeão em 81, 2019 e 2022. Então, dá para ver. Tanto que nas últimas Libertadores, nas últimas 4, o Flamengo conquistou 2 Libertadores. Então, recentemente, o retrospecto do Flamengo na América do Sul é muito forte. E com a participação de 2023, é a 19ª participação dos cariocas em Libertadores. São 4 finais. 3 finais com títulos conquistados e uma derrota recente, essa em 2021, contra o Palmeiras. Então, das 4 finais, foi uma em 81, uma em 2019, 2021 e 2022. Então, das 4 finais, 3 finais também foram em um período muito próximo. Nos últimos 4 anos, o Flamengo disputou 3 finais de Libertadores. Então, para quem é mais antigo, para quem é mais saudosista, fala, pô, falou que o Flamengo não tem tradição em Libertadores antigamente, em comparação do Flamengo atual para o Flamengo dos anos 80, o Flamengo é muito mais forte na América do Sul recentemente do que foi nos anos 80, mesmo conquistando a Libertadores em 81, fazendo história com aquela equipe, o Flamengo no continente, ele é mais forte atualmente, no meu ponto de vista, do que em 1981. Falando sobre 1981, o primeiro título do Flamengo de Libertadores foi contra o Cobreloa. Na época eram 3 finais disputadas, 3 jogos de decisão, e nessa melhor de 3 o Flamengo acabou vencendo. Venceu 2 e perdeu uma partida, garantiu o título inédito de Libertadores na história. Momento mágico do Flamengo no início dos anos 80, em 1981. E, obviamente, o cara da Libertadores de 1981 foi o Zico, o Galinho. Galinho marcou 11 gols, foi o principal artilheiro da Libertadores. Em 13 partidas, marcou 11 gols, melhor jogador da competição. O Zico, ele, além de ser craque histórico, maior ídolo da história do Flamengo, que ele fez nessa final, o que ele fez nessa Libertadores, podem ter certeza que o credenciou para se tornar mais ídolo no Flamengo do que ele já é, do que ele já seria, por tudo que ele fez em outras competições. Mas essa Libertadores foi um grande divisor de águas para o Zico. Lembrando que o primeiro jogo dessa final foi 2-1 para o Flamengo, o segundo jogo 1-0 para o Cobreloa, e no jogo decisivo, o jogo que valia a taça, 2-0 para o Flamengo. O Flamengo, nesses 3 jogos de finais, marcou 4 gols, 2 no primeiro jogo e 2 no terceiro. Os 4 gols foram marcados pelo Zico. Zico que está aí na imagem. Então dá para notar, dá para perceber só por esses 4 gols em uma final de Libertadores, em 3 jogos que seja,
mas 4 gols. Mostra a personalidade, mostra a importância do craque num momento tão decisivo. Então o Zico realmente foi o cara do Flamengo nessa conquista de 81. É indiscutível a importância do Galinho nesse primeiro título de Libertadores do Flamengo. E do primeiro para o segundo título, até a conquista do bicampeonato, 38 anos separou a torcida flamenguista de gritar: é campeão da Libertadores pela segunda vez. Isso foi acontecer em 2019. Depois de inúmeras decepções, o Flamengo decepcionava, não tinha força na Libertadores da América, era um time que nunca ia longe. Em 2019, chegou o momento. Ano mágico para o Flamengo, torcida flamenguista nunca mais vai esquecer o ano de 2019, que além de Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, jogou muita bola naquela temporada, mas como o assunto de hoje é Libertadores, a gente vai falar como aconteceu esse título. O Jorge Jesus foi o treinador dessa equipe, ele chegou durante a competição, o Flamengo estava oscilando bastante nessa Libertadores, e depois que ele chegou, a campanha do Flamengo beirou a perfeição até a conquista do título do bicampeonato da Libertadores. O Flamengo, até chegar à final, tirou alguns campeões e tradicionais equipes na América do Sul de Libertadores, inclusive tradicionais aqui no Brasil. Nas quartas de final, o Flamengo eliminou o Internacional, o Inter já bicampeão da Libertadores, o Flamengo na época tinha apenas um título, e o Grêmio na semifinal. O Grêmio também, o Flamengo goleou, meteu 5-0 no Grêmio na partida de semifinal no Maracanã, o Grêmio tricampeão da Libertadores. O Flamengo não tomou conhecimento, passou o carro por cima do Grêmio e garantiu a vaga na final contra o River Plate. Já estava difícil até chegar na final, passou por equipes tradicionais, caso de Inter e Grêmio, e na grande final, River Plate. Muita tradição do River Plate, o River Plate chegava forte nas últimas Libertadores, estava muito bem, tinha um elenco muito bem entrosado, comandado pelo Gallardo, mas na final o Flamengo venceu por 2-1. E não é simplesmente venceu por 2-1, venceu de virada. O River Plate abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com o Borré. Em uma virada histórica, o Gabigol ele marcou o gol de empate aos 44 do segundo tempo, que já era algo incrível levar essa partida para a prorrogação. Lembrando que durante o jogo o River se mostrou melhor, se mostrou uma equipe mais efetiva até durante o jogo, uma equipe que pressionou, chegou mais que o Flamengo, mas não marcou. E quem não faz, toma. Aos 44, o Gabigol marcou o primeiro gol, e aos 47, o impossível, o inacreditável por grande parte da torcida flamenguista aconteceu. O Gabigol marcou o segundo gol, virou a partida, não precisou ir para a prorrogação, e tá aí o Gabigol, os jogadores do Flamengo levantaram essa segunda taça de Libertadores, e sem dúvida alguma, o Gabigol foi o cara dessa Libertadores. Além dos 2 gols na final, ele foi o artilheiro da competição, marcou 9 gols, e só pelo que ele fez na final, também já mostra a importância, o quanto ele foi importante o quanto ele foi uma peça fundamental para essa conquista de bicampeonato. Assim como o Zico foi em 81, o Gabigol em 2019 foi uma peça-chave. Talvez sem o Gabigol não teria bicampeonato da Libertadores. E em 2022 chegou o tricampeonato da Libertadores. Flamengo que num período de 3 anos conquistou 2 Libertadores, de 2019 a 2022, 2 títulos de Liberta. Não é para qualquer um, não. E com esse terceiro título, o Flamengo ele se igualou a um grupo seleto de tricampeões da América. Se igualou a Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Santos. Ninguém no Brasil tem um tetracampeonato de Libertadores. Então, o Flamengo se iguala aos recordistas de Libertadores no Brasil e briga agora, esse ano também briga, para tentar o tetracampeonato. Dos tricampeões de Libertadores, o Palmeiras está na disputa dessa Libertadores, o Santos não está, nem o São Paulo e nem o Grêmio. Então, só Palmeiras e Flamengo podem lutar pelo tetracampeonato. Quem sabe, e existem grandes possibilidades disso acontecer.
Além do título, o Flamengo fez uma campanha histórica. Nos outros 2 títulos, o Flamengo tinha conquistado o título, mas não foi de maneira invicta. Em 2022, o título veio de forma invicta. O Flamengo venceu 12 partidas e empatou uma. Campanha praticamente perfeita. O comandante dessa época está aí no fundo dessa imagem, é o Dorival Júnior. E o Flamengo eliminou durante a campanha, eliminou o Tolima nas oitavas, o Corinthians nas quartas de final, o Vélez na semifinal, e a grande final foi contra o Atlético Paranaense, decisão brazuca na Libertadores, e o Flamengo venceu por 1-0. A partida foi bem difícil, o Atlético Paranaense teve um jogador expulso no primeiro tempo, mas isso não facilitou a vida do Flamengo. O Flamengo marcou o gol após a expulsão do jogador do Atlético Paranaense, mas o Flamengo não teve vida fácil, chegou a pressionar mais, óbvio que numericamente um jogador faz muita diferença, um jogador a menos de uma equipe para outra faz muita diferença, mas a equipe que era comandada pelo Felipão, do Atlético Paranaense, dificultou bastante a vida do Flamengo, e obviamente, vitória por 1-0 num jogo difícil dá ainda mais moral. E mostra novamente o gol do título da Libertadores. Está aí o Gabigol comemorando novamente. O Gabigol foi o autor do gol do título. 2 títulos de Libertadores com gol do Gabigol. Gabigol decidindo e levando o Flamengo para o ponto mais alto da América. Zico é Zico, obviamente. Mas o Gabigol está chegando muito perto. Eu acho que a prateleira do Zico é inalcançável, mas que o Gabigol está numa prateleirinha abaixo, quase alcançando, isso aí não dá para negar. Pode ser polêmico, pode ter uma marra absurda do Gabigol, mas o que ele é importante, o que ele é decisivo para o Flamengo é brincadeira. Joga muita bola e não treme em decisão, muito importante. Além do Gabigol, outro cara importante para essa Libertadores foi o Pedro. Pedro foi artilheiro da Libertadores, marcou 12 gols nas 13 partidas do Flamengo e fez uma baita Libertadores. O Gabigol acabou marcando o gol do título, o nome dele acaba ficando mais na história, mas temos que dar essa moral, temos que dar os créditos ao Pedro, porque o cara jogou muito, foi o artilheiro da competição e peça-chave também. Ele e o Gabigol, jogadores ali de extrema importância nessa conquista do tri da Libertadores. E com o título da Libertadores do ano passado, obviamente, o Flamengo garantiu vaga para a Libertadores de 2023 no grupo A, o primeiro grupo da Libertadores, e o Flamengo, nós já sabemos os grupos da Libertadores, você que está assistindo também sabe, mas só para relembrar, o grupo do Flamengo é com Alcas, Nublense e Racing. E a campanha, inclusive, começa na próxima quarta, depois de amanhã, o Flamengo estreia contra os equatorianos do Alcas. Flamengo que pegou um grupo bem tranquilo nessa Libertadores. Vamos combinar que o grupo do Flamengo tá bem tranquilo. O Flamengo já tá com um pezinho ali. Não tenho que respeitar adversário, porque eu não sou flamenguista e porque eu não sou jogador. Então o Flamengo já tá com o pé nas oitavas de final. Eu tenho respeito pelas outras equipes, obviamente, mas o Flamengo é muito superior. Para mim, o Flamengo já está nas oitavas de final. E o Flamengo ele mudou muito pouco no seu elenco, ele manteve a base de 2022, time que se ganha não se mexe. O Flamengo mexeu numa peça bem importantezinha nesse período, nessa transição de 2022 para 2023, a gente já vai falar um pouquinho disso, mas o Flamengo não mexeu muito no elenco, mas trouxe o Gerson. O Coringa está de volta, né? O Coringa chegou em 2023 e a principal contratação é uma grande esperança do Flamengo naquele setor de meio de campo. O Gerson tem 25 anos, voltou do futebol francês para o Flamengo, mas não é nem perto de ser o Gerson de 2019. Tá devendo muito ainda, jogou em 12 partidas, não marcou seu primeiro golzinho pelo Flamengo e deu apenas uma assistência para gol. Gerson tá abaixo, a torcida tá começando a cobrar ele, mas é um cara que a gente sabe que tem muito potencial, tem muito para dar aí pro time do Flamengo, tem muito para agregar com a equipe do Vitor Pereira, mas ainda não mostrou. Vamos ver se na Libertadores ele cresce e mostra o futebol que todos nós conhecemos.
E o Flamengo mudou o treinador também. O Vitor Pereira assumiu o Flamengo depois de muita polêmica, falou que ia cuidar da sogra, saiu do Corinthians, se despediu, falou que não queria sair do Corinthians e negociou com o Flamengo. A sogra melhorou, parece que a sogra tá bem agora. Enfim, todas as piadas, todos os memes, todo mundo sabe o que aconteceu. O Vitor Pereira assumiu o Flamengo no início do ano. 14 partidas sob o comando de Vitor Pereira com 9 vitórias. Então, numericamente, vendo esses números de maneira crua, beleza, bons números do Vitor Pereira. Mas o Vitor Pereira perdeu a final da Supercopa do Brasil, não conquistou o Mundial, foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana, está entre uma final de estadual. Venceu por 2-0 o Fluminense, foi no último sábado a partida, está próximo de conquistar o Carioca. Vai dar um belo de um alívio, porque, na minha opinião, se o Vitor Pereira perde esse campeonato carioca, ele não permanece no Flamengo. Então, Vitor Pereira aí pode ter um alívio com esse título do Carioca, caso aconteça. Fez 2-0 no primeiro jogo, tá muito bem encaminhado esse título Carioca do Flamengo. Vamos ver o que acontecerá na semana que vem no segundo jogo da grande decisão. Mas Dorival Júnior, que conquistou a Libertadores ano passado pelo Flamengo e a Copa do Brasil, o Flamengo preferiu não renovar, o que eu acho um erro. Como eu disse, time que está ganhando não se mexe, também não vai mexer no comandante. É a minha opinião, obviamente. Não sou o senhor da verdade, não sou o dono da razão, mas, na minha opinião, o Dorival Júnior deveria ser mantido. Vamos ver se o trabalho do Vitor Pereira vai dar certo. Pelos números, como eu disse, 14 jogos, 9 vitórias, é um número bom, é um número de médio para bom. Mas o problema são os títulos, né? Perdeu muitos títulos, jogos importantíssimos, os principais jogos da temporada. O Flamengo acabou rateando, acabou perdendo, decepcionando a torcida, gerando uma pressão gigantesca. Até porque tudo que gerou a vinda do Vitor Pereira, a demissão do Dorival Júnior, né, o desligamento do Dorival Júnior, que vinha de 2 títulos. O Vitor Pereira falou que estava saindo do Corinthians por problemas pessoais, familiares, foi para o Flamengo, então ficou uma coisa bem chata. Não só para o lado da torcida corintiana, a torcida flamenguista tem muita desconfiança e ele vai ter que provar muito na beira do campo que é um grande treinador e que vai fazer esse time jogar bola. E essa competição é a competição para ele mostrar isso. A Libertadores é o divisor de águas. Eu falei sobre o Campeonato Carioca, que é um título, vai dar um alívio, mas qualquer deslize nessa fase de grupos de Libertadores já vai ser motivo para a pressão cair imensamente nas costas do Vitor Pereira, até porque é um grupo muito tranquilo. Se o Vitor Pereira fizer o básico, o Flamengo ele passa nessa fase de grupos de maneira invicta. Então, tá tudo na mão do Vitor Pereira e dos jogadores. Que jogador a gente sabe que quando quer também derruba treinador, queima o treinador. Então, se os jogadores estiverem fechados com o Vitor Pereira e o Vitor Pereira fizer o básico, o Flamengo ele passa com tranquilidade nessa fase de grupos. E tá aí a casa do Flamengo, a gente sempre fala dos estádios, obviamente você que está acompanhando deve saber que o Maracanã é a casa do Flamengo, é o palco principal dos jogos do Flamengo. Maracanã que tem capacidade para pouco mais de 78 mil torcedores e, sem dúvidas, em noite de Libertadores, o Maraca vai estar lotado, sempre com mais de 70 mil torcedores, ambiente que será muito favorável para o Flamengo e um inferno para os adversários. Enfim, esse é mais um Almanaque da Liberta, 18º Almanaque da Libertadores. Hoje falamos de um tricampeão da Liberta, tricampeão brasileiro, né, da Libertadores. O Flamengo, tema de hoje, tema dessa segunda-feira. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado pela moral, para você que está acompanhando. E aquele recado de sempre, se inscreva no canal, curta o conteúdo e comente aqui. Você concorda comigo? Acha que a vida do Flamengo vai ser muito fácil nessa primeira fase da Libertadores? Acho que o Flamengo dá para jogar até com aquele time B, um time mescladinho, que o Flamengo passa. Acho que a vida do Flamengo está muito tranquila com esse grupo de Libertadores. E para mim o Flamengo vai longe nessa Libertadores. Eu acho que o Flamengo, ele, no mínimo, ele chega numa semifinal dessa Libertadores, pelo investimento, pelo time que tem. O Flamengo vai longe nessa Libertadores e é uma das equipes que briga
pelo título novamente, assim como vem brigando desde 2019 em sequência. É isso, rapaziada. Grande abraço a todos, uma ótima semana. Tamo junto.